Bom dia, tudo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bom? E você, Ana? Tudo jóia? Eu estou bem, graças a Deus. Um pouco animada para Que participar. bom, legal. Eu vou arrumar ainda aqui minha tela aqui, ver se eu consigo consertar. Tudo Primeira bem, fica vez à que você está vontade. fazendo, tá no SEMIAD? Isso, é a primeira vez. Ah, bem tranquilo essas mesas, viu? Estou animada, um pouco ansiosa também, mas Ah, mas isso é normal. Isso daí. Eu não sei a sequência que a gente vai organizar os trabalhos, mas acho que são bem poucos, são só vocês quatro. É bem tranquilo. isso, são 4 apresentações. Mas fica à vontade para organizar. Acho Obrigado. que tem 1 hora e meia para falar dos trabalhos, né? Pegar alguns pontos de Sim. melhoria, porque eu acho que isso é muito importante. Você está fazendo Ouvir. mestrado ou doutorado? Bom Eu terminei dia, meu mestrado na UFG. Bom dia, Márcia, tudo Bom bem? dia. tudo bem? Bom dia, Milkan. Bom dia. Eu terminei meu Ah, mestrado na UFG. desculpa, a professora Letícia é que vai ser mediadora, ela não chegou ainda. Eu vou mandar uma mensagem pra ela pra ver se a gente tá com algum problema. Só um minutinho. Ah, eu não sei, a Milka, eu sou a líder da área de usuários externos. Tá Aí bom. eu vou ficar aqui só acompanhando, né? Tá joia. Então, eu terminei meu mestrado na UFG agora em 2022 e, na sequência, já entrei no doutorado. Eu Ah, tô, isso é eu sou difícil, doutoranda viu? aqui na UFO. Ah, eu também sou doutorando na FEA, aqui na USP. Eu Ah, é? quase igual você, eu saí do mestrado da Federal do Paraná e vim fazer o doutorado aqui em São Paulo. Aí você é da área de administração. Finanças também, Ah, também, né? também. Tô estudando finanças comportamentais. E eu acho muito legal. A minha área assim, é contabilidade, mas eu sou mais voltada para a contabilidade financeira mesmo. Mas, de qualquer forma, envolve também a ideia de comportamento e tudo. Ah, é que E eu, hoje em dia está bem forte nessas discussões aí de comportamental. sim, muito. Estou aqui no meu primeiro ano ainda, segundo semestre do doutorado. Na Ixi, luta, né? ainda vai ralar muito, então. Sim. Nossa, muita coisa, assim. É É um verdade, é mundo à puxado parte. na. Muito, muito puxado.
Eu tô com aula hoje agora de manhã, eu falei, professora, é o seguinte, vou participar da sessão, depois vou para a aula, então, é vida de acadêmico, né? Faz parte disso. Ah, é normal, isso daí tem que fazer as coisas acontecendo. É meio difícil, mas a gente dá um jeito, né? Eu, quando eu fiz o doutorado, entrei bem na hora que começou a pandemia. Nossa, foi tão bagunçado aquela época, final de 2019, começo de 2020. Sim, não, demais. O meu mestrado na UFG, ele foi todo online. Então, assim, Ah, é? isso, nós somos a turma que entramos no online E você, e você saímos no ach- online, praticamente, né? você achou muito diferente, muito ruim? Porque você fez mestrado, deve ter sido no normal, né? No presencial. Você achou muito difícil? Eu até falei para algumas pessoas, né? Eu não recomendo mestrado online, É? assim, porque eu sou do Maranhão, então a maioria do pessoal era de Goiânia e dos arredores, e às vezes eu me sentia muito sozinha. Então teve um impacto aí emocional muito grande para a gente mesmo, como pessoa, indivíduo, e aí você ter que estudar sozinho é muito mais complicado ainda. Porque você não tem aquela rede de apoio próximo ali fisicamente. Porque nessa hora a gente precisa de alguém próximo Sim, que verdade. consiga ajudar. Então, eu vejo um proveito muito maior sendo presencial. Fazendo a comparação agora do primeiro semestre que eu tive do doutorado com as aulas do mestrado, eu não recomendo que É as que é pessoas difícil, né? façam Porque a gente não conversa com ninguém, fica estudando sozinho muito tempo. E a gente isso. se bate muito, porque tem muita coisa que a gente entende dos colegas que estão mais avançados, eles vão dando ali o caminho das pedras, né? Então, assim, fiz muitas amizades, mas, por exemplo, tem gente que eu tenho amizade do mestrado que eu nunca conheci pessoalmente. Então, é Ah, uma eu tenho relação também do doutorado. Também. virtual, sabe? Sim. A nossa turma, a gente se conheceu em 2020, né? Nós fomos nos encontrar esse ano, 2022, em fevereiro. Então, ninguém conhecia. Alguns já se conheciam porque são da mesma cidade, mas eu não conhecia ninguém. Então, fui conhecer pessoalmente esse ano. Sim. Então, Ah, eu também. é Tô- muito diferente. O presencial, eu não sei, ajuda mais, você compartilha mais, você troca mais com as pessoas. Eu É acho que esse verdade. momento de troca é muito válido para quem está na pós-graduação. Ah, e também não fica muito presente na universidade, né? Porque quando a gente está no presencial é o dia inteiro, todos os dias, é bem diferente o clima. Amilcar, Oi, Márcia. Oi. só para confirmar, tá aqui para mediar na tua sessão a professora Letícia, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que sim. É, Ela tá em outra sala. É sim, Ana, Letícia sim. Medeiros, isso mesmo. Tá, só um pouquinho que eu tô tentando resolver. Ela tá em outra sala. Tá bom. Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Ana, eu fui professora nessa época de pandemia, né? E como experiência do doutorado, eu também não gostei não, viu? A Milka, ela Oi. disse que ela está numa antessala Ela tá numa sala. com o Será que ela. Bruno. Ah, eu não sei. Aí, olha, tem uns minutinhos aqui ainda, a gente pode esperar. Eu tô tentando.
Eu tô tentando. Eu vou mandar o link pra ela de novo. Tô abrindo meu WhatsApp, mas ele tá carregando aqui. Tá. Na verdade, são 4 trabalhos. Os 4 trabalhos. Ah, Letícia, está chegando. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia, Já. pessoal. Ah, Bom dia a todos. chegou. Já Oi, tava preocupada. Ai. Bom, assim, porque a experiência em ministrar aula no mestrado à distância não é igual. A atenção do aluno não é igual, né? E, então, é, o aluno está ali na frente, parece que está te olhando, prestando atenção, mas na verdade ele está fazendo outra coisa, né? E, e às vezes a forma como a gente fala, assim, no mundo virtual, assim, às vezes é mais duro, assim, parece mais duro. Se está presencial, você fala a mesma coisa e não é tão duro, sabe? Não tem aquela. É diferente, é muito diferente. Mas a gente também passou por esse problema, tanto que eu sempre chamo, eu estava coordenadora nessa época, e a gente sempre dizia que a turma 2020 era uma turma especial, porque a gente não podia tratar eles como a gente tratava todos os demais alunos, porque tinha algumas particularidades que eles não vivenciaram, eles não tiveram experiência, né? É complicado. E quem começou de forma remota e foi para o presencial, adorou o presencial, né? Então, quando a pessoa faz um EAD, ela sabe como vai ser o EAD, e ela está preparada psicologicamente para aquilo, né? Vocês não, né? Nem a gente, afinal, nós estávamos preparados para isso. Ninguém, ninguém estava preparado para isso. Prof. Letícia, eu vou fechar meu áudio aqui, eu vou ficar só acompanhando vocês. E o Amilcar que vai ser o debatedor, né? O que vocês combinam, hein? Eu vou fechar aqui. Certo, professora Márcia, muito obrigada. Só para tirar uma dúvida antes de começar, a professora Amilcar, que apresenta os artigos. Não, na verdade, aí, os próprios autores podem apresentar os artigos, a gente pode combinar o formato. Certo, Porque são 4 certo. artigos, eu li eles são bem parecidos, assim, vamos dizer assim, veio geral, eles vão tomar a mesma perspectiva. Aí a gente pode organizar da seguinte forma: se houver apresentação narrada, o apresentador tentar controlar a questão do tempo, né, para a gente não estourar, em torno aí de uns 8 minutos. E daí a gente debate eles em grupos ou 2 a 2. Aí, na verdade, a gente pode combinar. E daí, ou a gente pode fazer, cada um apresenta um, eu faço alguns comentários mais rápidos, e daí no final a gente faz um fechamento geral, que é mais ou menos o que eu fiz no ano passado, no semiárido do ano passado, funcionou bem também. Se tiver alguém que vá rodar o vídeo de apresentação, daí também o moderador precisa estar no ponto ali para repassar o vídeo para a gente. Aí a gente pode discutir isso, Letícia, como você acha mais Certo. fácil. Tá. Eu não sei se os próprios autores podem fazer Podem, que eu acho mais fácil o próprio autor rodar o seu vídeo, né? pode ser também. Tá. Bom, vamos começar aqui. Todos estão presentes, Amilcar? Vamos ver, eu tenho 4 artigos aqui sem os nomes. Então, eu tenho influência, divulgação e gerenciamento de riscos sobre desempenho multidimensional das empresas listadas na B3. Estou aqui, Tatiana.
Aí eu tenho determinantes de evidenciação de artigos biológicos em empresas brasileiras. Bom dia, estamos aqui, Adriano. Dia. Poder explicativo dos múltiplos na avaliação de empresas do setor de energia elétrica no Brasil na pandemia Covid-19. Esse aqui ainda não. Não, a Juliana tá aqui, mas, Juliana, não funcionou seu microfone. Não, nós não te ouvimos. Hum. Agora tá conectando. Espera só um pouquinho. Ele diz que tá conectando. Ainda não, mas Ainda espera não. que tá conectando. Só um pouquinho. Não mexe. Espera aí. Tá, e o próximo, Amilcar? E o próximo é transações com partes relacionadas, evidências de comparabilidade entre empresas do mercado brasileiro. Não. Sou eu quem vou apresentar. É a Ana. Tá. A Juliana que não tá funcionando o áudio. Talvez a gente possa começar com os, na ordem, né? Sim, sim. Sim. Tá. Não, na verdade, Conseguem me escutar? Agora sim. Agora sim. Ai, que Tá, ótimo. ótimo. Deu. Coisas da tecnologia, né? Isso. Sim. a gente só podia fazer o alinhamento. Como que a gente vai fazer? Vai ser... Vocês querem fazer uma apresentação, um conjunto de comentários, e daí a gente, na medida, faz um fechamento? Vocês acham melhor? Letícia. Eu acho que pode ser assim, a gente faz os comentários do próprio artigo e depois no final a gente faz um fechamento geral. Tá ótimo. Bom, então vamos começar aqui. Vou pegar a ordem aqui. Então, bom dia a todos, vamos dar início às apresentações do 25º SEMEAD. Então, vamos começar com o artigo Determinantes da Evidenciação de Ativos Biológicos em Empresas Brasileiras. Esse artigo será apresentado pelo Carlos Eduardo, é isso? Carlos Adriano. Carlos Adriano, desculpa, Carlos Adriano. Então, o Carlos Adriano tem 8 minutos para apresentação. Não sei se tu queres rodar o vídeo ou queres que eu coloque aqui. Pode ser. Agora, eu tenho... Bom, eu participei da sessão ontem e o pessoal mesmo aí rodou o vídeo, porque eu tenho aqui a apresentação em PowerPoint. Deixa eu apresentar aqui, então. Tá, agradeço. Bom dia aí para todos, para todas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Carlos Adriano Santos Gomes, sou um dos autores dessa pesquisa, que é Ativos Biológicos, Determinante da Evidenciação em Empresas Brasileiras, que tem como autor aí, que foi a líder de pesquisa, foi a Viviane de Azevedo Araújo, que foi minha orientanda de TCC aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, além de mim, temos também como coautores o José Glauber Cavalcante dos Santos e a Marilene Feitosa Soares, todos da Universidade Federal do Ceará. Quero saudar aqui a todos que estão aqui presentes, em especial os moderadores dessa sessão, né, a professora Letícia, a professora Amilcar, e a Tatiana Aquino, que está aqui, que é também colega lá da Universidade Federal do Ceará, nosso programa, nosso PPAC, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria. Certo. Vamos esperar aqui passar uns minutinhos para passar as propagandas do YouTube. Tudo bem. Enquanto vai projetando, eu posso ir comentando alguma coisa, só para a Tá. gente não ficar nesse limbo, né? Nesse silêncio. Então, a ideia da pesquisa é, basicamente, efetuar uma análise para identificar os fatores que são determinantes no processo de evidenciação dos ativos biológicos aí de empresas que são listadas lá na Bolsa de Valores, na B3. Então, trabalhamos com a criação de um checklist, né, para formar uma variável dependente, que é a variável de evidenciação. Então, fomos até o CPC, que trata sobre ativos biológicos, e pronto, vai começar a rodar. E depois fizemos a comparação com alguns indicadores que são mais tradicionais aí no campo de estudo sobre evidenciação aqui no Brasil. O som tá bem baixo, né? Eu não estou conseguindo ouvir, não. Tá baixinho.
Vocês não Eu estão me lembro que ouvindo? não, tem alguma forma de fazer o compartilhamento de tela que ele compartilha também o áudio, sem ser por fone, mas o áudio Mas do computador. Eu só não sei como é teórico. que faz. Acho que era Video Settings. Deixa eu ver se eu lembro do ano passado. Eu sei que sempre tem esses de você compartilhar, a opção de você compartilhar o áudio do computador, mas eu não sei como é que faz aqui no Zoom. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que a gente fazia. Encontrei. Aqui na parte de compartilhar a tela do share screen tem o share sound. Aí eu acho que na hora que você for compartilhar o YouTube, deve ter que clicar aqui no share sound antes. Isso. No Acho que é isso. próprio. Naquele Aqui botãozinho. na hora que bota em share screen, tem no canto esquerdo inferior share sound e optimize for video clip. Então tem o Vamos share ver. sound. É que precisa de uma senha, não sei que senha é essa. Tá baixinho ainda? Na verdade, não está Tá. rodando. Tá. Vamos interromper aqui e vamos tentar de novo. Carlos, acho que não vai ter escapatória. Para a gente não perder muito tempo, você compartilha sua apresentação e continua a apresentação. Compartilha seu PPT e conclui a sua apresentação. Enquanto isso, a gente prepara o próximo. Da minha parte, tudo bem, professora. Só aguardando aí para ver se essa última tentativa. Uma presença muito forte do agronegócio. Deu. Deu? Deu. Então vamos começar aqui. Gordiano, e em conjunto com Viviane de Azevedo Araújo, José Glauber Cavalcante dos Santos e Marilene Feitosa Soares, somos autores do artigo Ativos Biológicos, Determinantes da Evidenciação em Empresas Brasileiras. Somos todos da Universidade Federal do Ceará. O contexto aí da nossa pesquisa está relacionado com a relevância que os ativos biológicos e os produtos agrícolas têm na produção de riqueza do Brasil. O Brasil é um país que tem dentro da sua matriz econômica, dentro da formação do seu PIB, uma presença muito forte do agronegócio ou das empresas do setor industrial que possui algum tipo de ligação com ativos biológicos ou com produtos agrícolas. Então, dada a relevância desse tipo de produção de riqueza para a economia nacional, nós tivemos assim a ideia de pesquisar a respeito do tema. Um outro aspecto é sobre a própria característica dos ativos biológicos, que passa por um processo de transformação que dificulta ou torna mais complexo o processo de mensuração desses ativos, daí a necessidade de pesquisas que voltem seu olhar para eles. O objetivo geral do estudo é identificar quais fatores são determinantes da evidenciação de ativos biológicos e produtos agrícolas em empresas brasileiras registradas na B3SA. É um estudo que se junta a outros estudos do campo da contabilidade financeira, voltado para os aspectos da evidenciação, que tem buscado identificar quais são os fatores que influenciam, que são determinantes para o processo de disclosure nos diversos campos da contabilidade. Na revisão de literatura, nós falamos sobre os ativos biológicos, o processo de mensuração e divulgação, e aí correlacionando aí a norma internacional com o normativo nacional, que é o CPC 29, que trata dos ativos biológicos e produtos agrícolas, que está associado com a norma internacional Agricultura e a AS Agricultura 41. E falamos aí sobre a questão dos animais e ou plantas que são vivos. Um outro ponto dentro da revisão de literatura foram a apresentação dos estudos anteriores para a constituição da hipótese. Então, fomos buscar estudos que voltam, autores e autoras que voltam seu olhar para pesquisas relacionadas ao campo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas. E assim, nós constituímos aí 5 hipóteses, né, que relacionou a variável dependente nível de divulgação com variáveis independentes como rentabilidade, endividamento, tamanho, aí o logo do ativo, né, tamanho da organização, nível de governança corporativa e aquelas empresas que são auditadas por empresas Big Four. Em relação ao método, é uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa,
cuja população são as empresas listadas na B3SA, e aí dentre essas empresas, aquelas que atenderam aos critérios de possuírem saldo nas contas de ativos biológicos no recorte temporal de 2016 a 2020 e informações sobre os ativos biológicos em notas explicativas, compuseram nossos estudos. Então, totalizamos aí 18 empresas. Para a construção da variável dependente, nós criamos uma DAME, né, constituída a partir dos elementos de evidenciação presentes no CPC 29, com um checklist, em que a gente pontuava 1 para a existência daquela informação, 0 para a não existência, e não se aplica para o caso de não aplicação, desconsiderando da análise, o cálculo da análise. As variáveis independentes, elas foram baseadas aí na literatura, estudos anteriores que adotam essas variáveis como tentativa de explicação de fatores que determinam um maior ou menor processo de divulgação, no caso a governança corporativa, Big Four, rentabilidade, endividamento e tamanho. E nós usamos aí estatística descritiva, correlação de Pearson, né, e o teste de Mann-Whitney para a variável DAME. Aqui a gente tem os primeiros resultados, né, que traz do checklist, que foi constituído a partir dos elementos de evidenciação do CPC, né, do CPC 29, e nós percebemos aí que a gente tem uma certa semelhança, ou não tem pouca variação entre o exercício de 2016 e o exercício de 2020. Isto é, as empresas que já evidenciavam bastante, como Brasil Agro, BRF, Minerva, elas mantinham uma certa homogeneidade, com a queda, além de 2018, 2019, mas mantinham uma certa homogeneidade. Assim como as empresas que pouco evidenciavam, como a Caixa, como a Graziottini, como a Klabin, que mantiveram, e a Itaú, que mantiveram uma certa homogeneidade também no comportamento de divulgação, né? A tabela 5, ela apresentou a correlação entre as variáveis independentes e a variável de evidenciação, né? E aí a gente foi percebendo os elementos que apontaram com uma correlação significante ao nível de 5%. Né? Então, a gente vai observar ali, em 2020, a rentabilidade foi a variável que explicou, ou que seja, é determinante para o processo de evidenciação das empresas, então foi a variável que apontou isso. No teste Mann-Whitney, nós fizemos aí a comparação daqueles elementos sobre segmento de governança corporativa e Big Four, né? Significante aí a 1%, nós percebemos que a governança corporativa ela tem uma significância, né? Ela tem um peso nessa questão, né, como determinante de evidenciação, e ao nível de significância de 5%, as empresas auditadas por Big Four. Em 2020, aí, como conclusão, a gente percebe que em 2020, as empresas que divulgaram, em média, 62,11% dos índices solicitados no CPC 29, 2020 foi o último exercício da amostra, né, o mais recente. Então, quando a gente compara esse nível de evidenciação com estudos anteriores, como de Macedo e de Hover, né, que apresentaram um nível médio de 74,68, a gente percebe uma diminuição nesse processo de evidenciação. Não dá para a gente captar, ou não foi o objetivo da pesquisa captar, se o efeito da pandemia no ano de 2020 teria provocado. Mas o que a gente percebe, a grosso modo, é que desde 2016 há uma certa homogeneidade nos resultados de evidenciação. Então, precisariam se debruçar com mais detalhe para entender o que é que acontece aí em termos dessa diminuição, né, no valor. Então, a gente vai perceber aí que as hipóteses H1, H2 e H3, elas podem ser rejeitadas, H4 e H5 não poderia ser rejeitada. E aqui a gente tem algumas referências que foram as mais importantes, e muito obrigado. Então, essa foi a apresentação do Carlos Adriano. Obrigada, Carlos Adriano. Então, acho que poderia passar a palavra direto para o nosso debatedor. Bom, obrigado, pessoal. Carlos, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um trabalho bem bacana. Achei bem curioso, inclusive pela base que vocês montaram ali com as 18 empresas e fizeram aquele recorte de 2016 até 2020. Na verdade, eu teria assim alguns pontos para comentar que, de certa forma, ele vai passar um pouco das questões do artigo, especificamente em evidenciação, e, na verdade, seria mais para trocar algumas ideias, assim, algumas questões que eu percebo quando se discute ativo biológico
que é bastante interessante dentro do contexto de contabilidade, e talvez até consiga fazer uma amarração isso num outro momento, numa revisão desse texto. Tem um ponto que a gente vê bastante comum isso em questão de mercado, questão prática de empresas que têm ativo biológico, que é como que se faz o tratamento de head accounting para essas empresas. Basicamente, todas as empresas que você listou ali naquelas 18, compete se fazer esses controles. Então, quer dizer, é um recorte dentro de um recorte. Né? Você tem ali Suzano, você tem ali o Itaúsa, que controla o Banco Itaú, você tem Klabin, BRF. Então, essas empresas estão muito bem inseridas dentro desse mundo assim, de head account, e como que se faz esses controles e como se analisa o resultado dessas empresas, dada a perspectiva muito próxima do que você está falando ali, de retorno sobre ativo, retorno sobre o equity, endividamento. Então, assim, a minha questão, quando eu estava lendo o texto, assim, o artigo, será que não seria possível a gente tentar expandir um pouco mais, dar mais robustez para o texto, se a gente trouxesse discussões assim que são bastante relevantes para o mercado, no sentido de essas empresas, essas 18 empresas, dadas essas hipóteses que foram confirmadas, como que elas se relacionam dentro dos livros contábeis delas para as questões de head account, formas de contabilizar essas proteções, porque isso é bastante importante e bastante, no nosso caso, Brasil, é bastante relevante como que essas empresas tratam essas operações. Operações de financiamento externo, operações com câmbio, operação para exportação, papel, celulose, soja. É disso que a gente está falando e é nesse contexto que as empresas que você trouxe estão inseridas. Então, assim, na verdade, é mais uma provocação. Para a gente sair desse texto assim que está articulado num ponto bastante específico de evidenciação, você acha, Carlos, que seria possível a gente desdobrar ele num sentido assim que inserisse num contexto mais, vamos dizer assim, que fosse mais interessante para problemas de mercado? Você acha que isso daí poderia ser um desdobramento? Perfeito, professor Amilcar. É bem curioso que a gente já vem discutindo esse trabalho já em outros eventos, com alguns ajustes, e essa sugestão nunca apareceu. Eu achei muito interessante, porque a gente, às vezes, se fecha muito na academia, né? E esse texto está bem acadêmico, esse texto está bem dentro assim do padrão dos tipos de artigos que falam sobre evidenciação. Faz muito sentido o que você está falando, e eu acho que é muito possível, sim, a gente abrir esses números e ir ali para... Até porque não são tantas empresas, né? Então, a gente consegue... apareceram já algumas outras sugestões, do tipo, questionando a própria presença do Itaú S.A. ali no grupo, porque ela é uma empresa que é uma hold, né? Não é propriamente uma empresa que planta árvore, ou que cria gado, ou que produz alguma coisa assim desse tipo. Mas eu acho que é muito possível, sim. Obviamente que aí já não vai ser mais o mesmo artigo, mas é uma continuação desse trabalho, e até um pouco para a gente sair um pouco, para a gente sair um pouco desse ranço, né, de ficar só olhando o número associado com uma variável dependente, com uma variável independente, que às vezes fica meio dissociado do que é mercado, do que é realidade. E são pesquisas que estão tratando de companhias, sociedades anônimas, né, que eu acho que talvez seja até mais útil para elas, esse nível de detalhamento que você está propondo, do que propriamente identificar esses fatores aí que são determinantes, enfim. Eu acho que é muito possível, sim. E aí o bom são os desafios, porque às vezes a gente conclui uma pesquisa dessa e a pesquisa morre aqui, né? Por mais que todos esses estudos a gente coloque futuros estudos a partir desse, não é muito comum a gente dar continuidade, porque essas pesquisas, elas, como essa que foi fruto de um TCC, ela não é fruto de um projeto de pesquisa, de um CNPq ou alguma coisa assim, que você consegue ter os desdobramentos. Mas eu achei excelente a sua sugestão, já está anotada aqui, que é para a gente dar continuidade nesse sentido. Fiquei bastante curioso, realmente. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, e é bem possível, sim, com certeza. Muito Pois obrigado é. pela sugestão. Pois é, eu não comentei ali na questão do Itaú, do Itaúsa, mas talvez vocês devam levar em conta uma avaliação mais
criteriosa, porque Já tiramos, já. A Itaúsa ela é parte da holding de controle do Banco Itaú. A gente tinha mantido, porque a gente partiu da seguinte ideia de que era uma empresa que financiava outras empresas também que possuíam ativos biológicos e tal. Mas a gente já retirou, já está recalculando, porque a Pois ideia é mandar para um periódico, e a gente sabe que isso aí vai ser questionado, até porque a área financeira tem características muito próprias das demais áreas, né? E tem mais, se vocês forem entrar nesse ensejo de olhar, assim, evoluir um tempero para o texto de vocês, essa ideia do Head Account, vocês podem começar lá para 2007, com a quebra da Sadia e a fusão com a Perdigão, que lá era um problema de Head Account. Suzano, há poucos anos atrás, teve também um problema de reconhecer um prejuízo contábil, que na verdade não se materializou por conta da forma que elas contabilizavam operações de dólar para questão de celulose que ela produz, né? Então, assim, você consegue desenvolver e sai desse ponto, assim, muito... ele é muito hermético do jeito que está ali. A gente fala a mesma coisa que sempre fala. Então, é um caminho, assim, de você colocar realmente um tempero para discutir esses pontos. Excelente, excelente. Excelente. Letícia, Muito bem, obrigado, professora Milker. Da minha parte, assim, acho até como sugestão para futuras publicações, eu gostaria de ver um pouquinho mais aprofundada a própria discussão do disclosure, né, do efeito dessa evidenciação, e principalmente relacionada a essas variáveis que deram significância estatística, né? Então, por exemplo, a discussão um pouquinho mais aprofundada em relação à própria governança corporativa, à própria auditoria Big Four, no sentido até de contribuir para futuros estudos mesmo, né? Então, mais ou menos na linha que o professor Amilcar comentou. Claro que a gente sabe que tem limitação de espaço e às vezes, para uma publicação em um periódico, isso é um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, a gente consegue entrar em alguns detalhes com maior propriedade, né? Então, a minha sugestão seria essa, e aí também, no próprio resumo, colocar essas informações. Então, por exemplo, ali, o período que vocês analisaram, colocar no próprio resumo. Claro que a gente tinha aqui na plataforma um espaço bem limitado por campo ali para as informações, tá? Mas a minha sugestão seria essa, e também concordo ali com as sugestões do professor Amilcar. Perfeito, certo? Letícia. Eu, Perfeito. gos- eu gostaria de fazer 3 comentários rapidinhos, porque a gente está passando do tempo. Por exemplo, a fala da Letícia vai muito ao que eu penso, assim. Qual foi a variável, o conteúdo da variável, por exemplo, governança corporativa? Ter sido listado, tá? Fazer parte de um dos níveis de governança da B3. Você sabe que medir isso é muito tênue, porque eles passam anos se preparando para trocar de nível. Então, você não consegue captar dizer que o nível de governança, só o nível, ele realmente interfere nas variáveis, qualquer tipo de variável que você vai trabalhar. Então, essa variável de governança de nível, a gente não usa mais nos nossos artigos, assim, por ela ser muito frágil. O que a gente usa, que é uma variável de maior robustez, é verificar os mecanismos, aí ou internos ou externos, e nós temos várias teses, várias dissertações que conseguem te ajudar, estrutura de capital, né, enfim, de propriedade, né? Então, sugiro você rever a variável de governança corporativa, tá? Que essa, eu acho que como você não explicou o que compõe cada uma, né? Como não está no artigo, acredito que essa seja a sua variável com maior tendência a provocar um viés dentro do seu estudo. E também você não diz por que começou em 2016. Né? Então, eu fiquei me questionando por que 2016, né? Tem várias coisas que aconteceram antes e tal, né? Por que essa delimitação? Então, também essa é uma variável bem importante,
ou você mantém o 2016 e traz uma justificativa bem forte para conseguir publicar e né, manter, porque os avaliadores vão bater nisso, né, fortemente. Ou você busca volta, né, e traz mais dados para fazer essa análise. Seriam essas minhas contribuições por artigo. Tá bom, professora. Obrigado pelo ajuste. Já tinha aparecido essas duas questões já tinham aparecido aqui para a gente ajustar. E é o que a professora Letícia estava pontuando sobre a questão de aperfeiçoamento para periódico, para a gente encaminhar para o periódico fazer esses ajustes. Perfeito. Muito obrigado pelas contribuições. A gente usou muita variável de governança porque ela ainda aparece, na maneira como está colocado no artigo, ela ainda aparece em muitos estudos, né? Mas faz muito sentido o que a senhora está colocando. É isso. Muito obrigado pelas contribuições. Muito bem, obrigada, Carlos Adriano. Vamos passar para o próximo artigo. O próximo artigo, então, é a influência da divulgação e gerenciamento de riscos sobre o desempenho multidimensional das empresas listadas na B3, e será apresentado pela Tatiana Aquino Almeida. Olá a todos, eu me chamo Tatiana Aquino Almeida e hoje eu vim aqui apresentar o trabalho intitulado A influência da divulgação e gerenciamento de riscos sobre o desempenho multidimensional das empresas listadas na B3. O trabalho, então, é desenvolvido a partir do contexto, né, onde a gente considera o ambiente no qual as empresas elas estão inseridas, que é um ambiente competitivo, né? Então, essas organizações elas precisam realizar uma gestão integrada de todos os aspectos que influenciam no seu desempenho, né, ao longo do tempo, né, e também no longo prazo, para que ela tenha um desempenho que seja sustentável, certo? E para que a consideração desse ambiente, né, ela seja gerida de forma adequada, a organização ela precisa realizar a monitoração dos riscos aos quais essa empresa ela está exposta. Né? Com essa monitoração, a organização ela vai poder realizar a gestão desses riscos e, né, também realizar a divulgação do que ela tem feito para tanto monitorar, mas também para mitigar esses riscos. Né? Com essa divulgação, nós temos aqui diversas partes interessadas na realização da divulgação dessas informações sobre riscos, né? E os stakeholders eles vão poder analisar melhor a situação no qual ali a empresa ela está inserida. Essa evidenciação dos riscos, então ela pode afetar ou influenciar o desempenho das organizações, né? Considerando todos esses aspectos aos quais a empresa ela está exposta, né? Em relação a esses riscos nos quais elas estão expostas. Então, a divulgação, ela pode vir ali como um aspecto que influencia, né, que pode influenciar no desempenho dessas empresas. Com base nisso, foi delineada a seguinte questão de pesquisa: qual é a influência exercida pela divulgação dos fatores de risco e pela existência de um órgão gestor de riscos sobre o desempenho multidimensional das empresas brasileiras de capital aberto? É com base, então, nesse questionamento que foi delineado o seguinte objetivo geral: analisar a influência exercida pela divulgação dos fatores de riscos e pela existência de um órgão gestor de riscos sobre o desempenho multidimensional das empresas listadas no índice BRX 50. O referencial teórico, então, ele contou com 3 tópicos principais para nos ajudar a desenvolver essa temática de pesquisa. Nesse referencial, foram tratados sobre a gestão de riscos, desempenho empresarial e também sobre os estudos empíricos que foram realizados em períodos anteriores. Já no método que foi empregado para a execução da pesquisa, né, nós temos como população todas as empresas listadas no índice BRX 50. Dessas empresas foram excluídas aquelas que estavam duplicadas
ou que não apresentaram todas as informações necessárias para a coleta de dados, e a partir daí, com isso, nós chegamos numa amostra final de 47 organizações. Como fontes de coleta de dados, nós temos o formulário de referência, o Economática e as demonstrações financeiras das empresas para o exercício findo ali em 2020. E para a análise de dados, nós empregamos análise de conteúdo para a coleta de informações dos formulários de referência e também foi realizada uma pesquisa quantitativa através do emprego do teste de Mann-Whitney e da correlação de Spearman. As variáveis empregadas aqui nessa pesquisa foram a divulgação dos fatores de risco, onde nós coletamos informações sobre os fatores de risco de acordo com a instrução CVM número 480. Além disso, foi analisada a divulgação sobre gerenciamento de riscos, onde nós verificamos a presença ou não de órgão responsável pela gestão de riscos na empresa. E em relação ao desempenho multidimensional, foi analisado ali 3 aspectos do desempenho, que seria o desempenho operacional, medido sobre o retorno sobre o ativo, o desempenho econômico, medido pelo retorno sobre o PL, pelo ROI, e o desempenho de valor, medido pelo Market to Book. Como principais resultados de pesquisa, nós podemos verificar aqui que, em média, as empresas elas divulgam 85% dos fatores de riscos que são exigidos pela norma da CVM, a instrução CVM número 480, e pelo menos metade das empresas da amostra realizaram a divulgação de 90% dos fatores de riscos que são requeridos por esse normativo. Já quando é feita a segregação das empresas da amostra entre aquelas que possuem e que não possuem órgão de gestão de riscos, nós verificamos que aquelas empresas que possuem órgão gestor de riscos apresentaram médias de desempenho econômico e de valor superiores às empresas que não possuem esse órgão de gestão de riscos, enquanto que essas últimas elas apresentam uma média do desempenho operacional medido pelo ROA superior às empresas que possuem órgão gestor de riscos. Com a aplicação do teste de diferenças de Mann-Whitney, nós podemos verificar que existe uma diferença no desempenho operacional, que é mensurado aqui através do retorno sobre o ativo. Existe uma diferença entre as empresas que possuem e que não possuem órgão de gestão de riscos, e nós podemos identificar aqui que a média do desempenho das empresas que não possuem comitê de gestão de riscos ela é superior àquelas empresas que possuem esse órgão gestor. Já quando nós olhamos para os outros 2 tipos de desempenhos analisados aqui no presente trabalho, que é o desempenho econômico de valor, nós não encontramos diferenças estatisticamente significantes entre esses 2 grupos. Por último, a aplicação do teste de correlação de Spearman nos mostrou que a divulgação dos fatores de risco não se correlaciona com o desempenho multidimensional medido aqui através do retorno sobre o ativo, retorno sobre o PL e o índice Market to Book. Como principais conclusões aqui desse trabalho, nós podemos identificar que empresas que possuem órgão gestor de risco não apresentou diferença no desempenho econômico e de valor quando comparadas com aquelas empresas que não possuem esse órgão. E em relação ao desempenho operacional, a gente conseguiu identificar uma diferença estatisticamente significante nesse desempenho em relação às empresas de acordo com a presença ou não de órgão de gestão de riscos. Como principais limitações dessa pesquisa, nós temos a amostra, que se limita às empresas do IBRX 50, e também o período que foi analisado, que foi restrito ao período de 2020. Então, como sugestões de pesquisas futuras, nós sugerimos a ampliação da amostra e também o exame, a utilização de outros indicadores de desempenho organizacional. Essas foram as principais referências utilizadas para o desenvolvimento desse estudo. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram à apresentação desse trabalho. Bom, então, essa apresentação foi feita pela Tatiana. Então, abrimos a palavra aqui para a professora Amilcar para as suas considerações. Oi, Tatiana, tudo bom?
Tudo Para- bom? Parabéns pelo trabalho de vocês. Achei bem interessante, mas ele me deixou com algumas dúvidas ali. Primeiro, por que que vocês escolheram o IBRX 50, não escolheram o Ibovespa? E o segundo ponto que me deixou com um pouco de dúvida, e depende da tua resposta para a gente discutir, da forma que vocês montaram, naturalmente ele tem um viés que é apenas um ano, né? Então, vocês esperaram apenas 2020 para fazer essa análise. E talvez seja necessário vocês ampliarem isso para uma base bastante longa, porque a gente tem ali vários momentos ali ou situações que podem estar gerando viés na análise de vocês. Mas antes de tudo, eu queria entender por que vocês escolheram o BRX 50 e não o Ibovespa. Também para contextualizar um pouco, né? Esse trabalho também é de um TCC, de um orientando meu, da especialização, a Adriana. E acabou que a escolha do IBRX foi muito por acessibilidade também dos dados, para a gente ter um recorte mais específico e para ele conseguir fazer o TCC dele ali, que era ali no período de 3 meses que ele tinha para conseguir fazer tudo isso, era TCC de especialização. E acabou que a escolha ela foi muito por essa questão de acessibilidade, por ter ali as 50 empresas mais negociadas, a gente também entendeu que era uma amostra não relevante, né, mas que traria ali informações das principais empresas listadas ali na bolsa do Ibovespa. Então aí A vem escolha ela foi muito por acessibilidade, especialmente, mas também por procurando alguma forma de delimitar o trabalho de uma forma mais específica. A gente olhou para o IBRX, né, como as principais empresas aqui brasileiras, né, que estariam listadas em bolsa. Entendi. Então aí está a dificuldade, porque que era a resposta que eu precisava entender. Porque assim, os índices brasileiros de bolsa, eles são muito enviesados por conta da forma com que a gente calcula. Então, o que tem lá dentro desses índices? Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, mais de 60% do índice. Geralmente é assim, oscila um pouquinho, mas a maior parte do índice são essas empresas. E todas essas empresas, no caso do artigo que foi montado, elas têm gestão de risco. A tesouraria da Petrobras é igual à tesouraria de um banco, na questão financeira. Gestão de risco biológico Petrobras e Vale, mesma coisa. É super bem estruturado. Então, assim, de todas as formas que vocês abordam, vocês têm ali, eu diria, pelo menos umas 10 empresas que, pelo porte e pelo papel econômico que elas têm dentro da Bolsa Brasileira, da B3, elas são muito diferentes de todas as outras. Assim, são daquele universo, são espécies muito especiais, que deveriam estar sendo comparadas com empresas lá de fora, talvez. E esse caso em específico vai criar viés. Talvez nesse estudo de vocês, além de aumentar a base, ou já aumentando a base já vai começar a aparecer algumas diferenças, mas se fosse interessante tomar dois caminhos, ou comparar essas empresas muito grandes com as menores ou médias menores dos índices brasileiros mesmos, fazer uma comparação realmente desses indicadores, ou talvez fosse construir um set de dados para comparar a partir de uma perspectiva de mundo. Empresas que têm determinadas características ou que são as principais empresas dos índices, em que elas são iguais e em que elas são diferentes. Me parece assim que vocês conseguiriam desenvolver de uma forma bem mais robusta. Porque ali a gente fica na dúvida assim, será que, além de ser um ano apenas, é muito pouco, o espaço amostral, o universo amostral muito pequeno, muito restrito. Será que se vier essas empresas, eles já estão, de certa forma, condicionando determinadas respostas que a gente vai conseguir apurar? Então, assim, o que eu vejo no artigo de vocês, ele é bem estruturado, a ideia é bastante interessante, mas
falta ali justificar e construir uma crítica de verdade, assim, no sentido de um ponto a ser defendido. O que eu percebi no artigo seria isso, Tatiana. Tá ótimo. Eu não lembro até nem se a gente trouxe essa discussão ou se eu estava conversando isso com algum outro colega, mas a gente não encontrou alguma diferença em relação ao desempenho, né? Quando a gente olha para essa questão da divulgação dos riscos. E aí, o questionamento que a gente levantou, será que não existe essa diferença porque as pessoas, né, que eventualmente, né, o mercado, né, que poderia trazer essa influência para trazer essa diferença em relação à divulgação de riscos, ele já percebe essas grandes empresas, que são as 50 mais negociadas, né? Ela já percebe essas empresas ali como tendo alguma obrigatoriedade de fazer toda essa gestão e também toda essa divulgação desses riscos. Eu só não lembro se a gente trouxe essa discussão para o trabalho ou se acabou ficando com os meus colegas, né, enquanto a gente discutia sobre isso. Porque exatamente por conta de terem grandes empresas, né, terem essas 10, né, que o senhor acabou de comentar, se não traria essa diferença por a gente já esperar que elas tenham esse tipo de gestão e que elas façam esse reporte, né, de uma forma mais estruturada. Pois é, é bem isso, porque daí vira um harking. Você faz a pergunta e você já sabe a resposta. E todas essas empresas, elas têm normativamente gestão de risco. Todos os bancos têm, Banco Central, trazendo várias, e pelo porte deles, trazendo várias normas de regulação. A Petrobras, Vale, mesma coisa. Não só, daí não tem Banco Central, mas tem ambiente, outros tipos de normas. Então, assim, eles naturalmente, da forma que eles operam como negócio, eles estão inseridos em um sistema de gestão de risco diferenciado, naturalmente. Então, talvez esse tipo de crítica precise ser levado em conta para um artigo que discuta isso, sabe? Sim, com certeza. Eu só não tenho muita certeza se a gente trouxe isso ou se foi uma discussão posterior. Eu realmente não me lembro se isso está no trabalho agora. Entendi. Né? Não Mas... tá. Hã? Tá não, né? Não tá. Então, deve ter sido alguma discussão posterior que eu tive com algum colega e assim, foi levantado exatamente isso. Será que não deu essa diferença por conta do porte, né, dessas organizações? E aí cabe também examinar até os setores, né, quais elas estão expostas, inclusive as instituições financeiras, né, que tem essa regulamentação também mais forte. Mas agradeço pelas considerações e a gente vai levar assim, isso em consideração. Muito obrigada. Bom, Tatiana, os meus comentários eram bem na linha do que o professor Amilcar falou. Acho que a ideia é bastante interessante. A minha sugestão talvez seria comparar grupos diferentes, né, de empresas, porque justamente neste grupo do IBRX 50 pode acontecer esse problema aí da própria expectativa do mercado. E talvez comparando com um outro grupo, sei lá, selecionando as que talvez do próprio índice Bovespa ou selecionar as que têm menor liquidez no mercado, então talvez vocês consigam resultados mais interessantes, né? Não só o fator de ampliar aí o período da amostra, que foi só um ano, mas eu acho que essa comparação ela pode trazer dados mais, talvez, interessantes. Mas, de qualquer forma, assim, os resultados são interessantes, que pelo menos, assim, na amostra de vocês trouxeram para o trabalho. E a questão, assim, até mais ou menos na linha do que eu comentei no artigo anterior, esse resultado, principalmente do ROA, ele é bem interessante, né? Porque ele é justamente um resultado, pelo menos, negativo, ou contrário a expectativa que, vamos dizer assim, a tendência que a gente tem. Então, acho que caberia também
um aprofundamento dessa discussão, talvez por que esse resultado foi dessa forma, né? Por que talvez os resultados operacionais sejam maiores do que para aquelas empresas que não têm os fatores, a evidenciação dos fatores de gestão de risco. Então, acho que isso é um dado que precisa ser mais explorado assim, no trabalho. Uma outra questão que eu acho que não atrapalhou aqui o entendimento do artigo, mas talvez seja um fator assim um pouco mais limitante no momento de publicação, é que teoricamente o problema de pesquisa são dois problemas, né? São duas características que vocês precisaram analisar. É a própria existência de um comitê, de um órgão de gerenciamento de risco, e o outro é a própria evidenciação dos resultados, dos fatores de risco, né? Claro que vocês atenderam perfeitamente os dois dentro da proposta, mas isso, claro que numa avaliação talvez um pouco mais efetiva, assim, de editores, seja um fator de risco. A minha sugestão é talvez deixar só focar em um desses, né? Talvez nos fatores de evidenciação dos riscos, e deixar o segundo como talvez um objetivo específico, assim, só para vocês terem uma linha um pouco mais assim, com liberdade para aprofundar esse item mais específico. Um delineamento maior, né? Isso, exatamente. Tá ótimo, obrigada. Não sei se tu quer fazer mais algum comentário, Tatiana. Não. Eu agradeço. A gente vai levar isso em consideração, né? E também ainda vou repassar para o orientando também essas sugestões que foram dadas aqui. E analisar também a possibilidade, né? De alterar a amostra também. Como eu falei, a gente acabou tendo um tempo muito limitado para a coleta e para a redação do trabalho todo, no período, né, em que ele foi executado. Mas são pontos para serem considerados, inclusive, em publicações futuras, tanto minhas, mas também do próprio Adriano, né? Que ele também deseja depois fazer mestrado e tudo. Então, são pontos que eu vou levar para a discussão com ele, e eu agradeço bastante pelas sugestões dos professores. Muito, muito obrigada. Exato, porque a ideia é bastante interessante, eu acho que ela tem um interesse dos pesquisadores de forma geral. Então, obrigada, então, Tatiana. Bom, já podemos passar aqui para o próximo. Então, o próximo artigo é o poder explicativo dos múltiplos na avaliação de empresas do setor de energia elétrica no Brasil na pandemia do Covid-19, de autoria da Aline Regina de Chagas Alves, da Renata Turola Takamatsu e Juliana Vieira Pereira Perazzoli. O artigo será apresentado pela Juliana. Olá, meu nome é Juliana Vieira Pereira Perazzoli e hoje vou apresentar a vocês o artigo O Poder Explicativo dos Múltiplos na Avaliação de Empresas do Setor de Energia Elétrica no Brasil na pandemia do Covid-19. Bem, o impacto da pandemia de Covid-19 na situação econômica e social do Brasil e no mundo é inquestionável e possui múltiplas faces. A pandemia destacou a importância da energia elétrica na ordem social por meio de fechamentos, interrupções na mobilidade e a mudança para modos digitais de trabalho remoto, e criou riscos específicos para o setor, tornando-se fundamental
para sustentar a segurança do abastecimento de energia elétrica, gerenciá-lo de forma eficaz diante dos principais riscos: redução da demanda da eletricidade, moratórias em projetos de construção, disponibilidade reduzida de funcionários e restrições de viagens que afetaram o acesso para a manutenção de ativos operacionais. E considerando que o setor de energia elétrica é um dos mais estratégicos no desenvolvimento dos países, este estudo buscou responder a seguinte pergunta: qual é o poder explicativo dos múltiplos na avaliação de empresas do setor de energia elétrica do Brasil na pandemia de Covid-19? Bem, no referencial teórico, nós abordamos a hipótese de mercados eficientes e a avaliação das empresas, e também a avaliação por múltiplos, sendo que os múltiplos considerados neste estudo foram o valor das empresas, medido pelo preço sobre o lucro líquido, e o valor da empresa sobre o EBITDA, os múltiplos patrimoniais, cuja proxy neste estudo foi o preço pelo valor patrimonial da ação, e a receita, medida pelo preço sobre a receita. A amostra utilizada foram de empresas do setor de energia elétrica com ações na B3. A amostra final foi constituída por 26 empresas. O período de análise foi os trimestres dos anos de 2018 a 2019. Esses anos foram escolhidos pois buscava-se entender o poder preditivo dos múltiplos em 2020, em que a economia do Brasil e do mundo foi impactada pela pandemia do Covid-19, e 2019, que foi um momento de intenso crescimento da Bolsa. Portanto, adotou-se como premissa que, em 2020, as principais fontes de informação dos investidores e analistas de mercados fundamentalistas foram as demonstrações financeiras de 2019. Raciocínio análogo foi utilizado para o ano de 2019. Para efetuar o agrupamento das empresas ditas comparáveis, nós realizamos a padronização das variáveis beta, payout, taxa de crescimento, liquidez e receita das companhias. Em seguida, foi utilizada a função de cluster análises do Stata e as empresas similares, a partir das variáveis normalizadas, foram agrupadas em 6 grupos, sendo que cada um deles foi composto por mais de uma empresa. Feitos os agrupamentos, foram coletados no Economática os dados sobre os múltiplos para cada uma das firmas. Posteriormente, as empresas foram classificadas de acordo com o desempenho apresentado pelos seus múltiplos. Assim, dentro do cluster, a metade da amostra que apresentou os melhores resultados foram denominadas empresas sobreprecificadas e a metade restante de empresas subprecificadas, já que, em tese, estariam subprecificadas pelo mercado em comparação com as semelhantes. Em seguida, foi utilizada a análise descritiva, abrangendo a média, mediana, desvio padrão e o coeficiente de variação para verificação dos retornos trimestrais. Através da análise descritiva dos retornos 3, 6 e 9 meses após as divulgações das demonstrações contábeis em 2019 e 3, 6 e 8 meses em 2020, observamos que os múltiplos preço sobre o lucro líquido e preço pelo valor patrimonial da ação foram os que obtiveram melhor performance preditiva. Tal resultado corrobora parcialmente com um dos estudos anteriores que verificamos, que é o de Maniar 2014, que investigou os fatores que influenciam os múltiplos de preço na avaliação de empresas da Índia. Segundo o autor, entre os modelos estimados, os de preço sobre lucro líquido foram os que apresentaram os melhores resultados. Ainda assim, de março a junho de 2020, ambos os múltiplos não conseguiram prever os retornos. Como conclusão, considerando o resultado que identificamos, para o múltiplo preço sobre o lucro líquido,
O resultado pode ser explicado pela natureza das operações das empresas de energia elétrica, já que, de forma semelhante aos bancos, estas detêm maior volume de ativos e passivos financeiros, enquanto que as empresas, em geral, dispõem de alta imobilização dos ativos e depreciação. Para o múltiplo preço pelo valor patrimonial da ação, o resultado pode ser reflexo dos impactos da deterioração da atividade econômica e dos desafios postos ao modelo regulatório do setor. Nós sugerimos para trabalhos futuros um estudo mais aprofundado, levando em consideração essas variáveis, para entender o quanto elas impactam na performance de previsibilidade dos múltiplos. Aqui nós apresentamos as principais referências que foram mostradas nesta apresentação e muito obrigada. Então, obrigada, Juliana. Professora Amilcar. Parabéns, Juliana, pelo trabalho de vocês. Bastante interessante. Na verdade, os pontos ali que eu queria comentar são assim alguns destaques que é importante a gente fazer sobre o setor elétrico brasileiro e as características do setor dentro da bolsa de valores como investimento. Quando a gente faz essa separação dos clusters que vocês fizeram, a gente precisa levar em conta, para não criar viés, é que aqui no Brasil a gente tem empresas ou negócios dentro dessas empresas associados à geração de energia e outros negócios associados à transmissão. E daí a gente tem características diferentes, que talvez justifique por que em alguns casos vocês tiveram ali empresas subavaliadas e outras sobreavaliadas. E dado esse contexto, a gente tem um desafio de endogenia mesmo, de como abordar a amostra. 2018, 2019, a economia caminhava normalmente, vamos dizer assim, como sempre faz. Como 2020 foi um ano de ruptura, qualquer previsão que a gente venha fazer, a gente não tem exatamente como justificar o poder explicativo dos múltiplos, nesse caso das elétricas, pelo meu ponto de vista, porque, pelo que eu me lembro daquele momento, todas as ações ficaram subavaliadas, né? Pelo menos no primeiro momento. E, naturalmente, aqui no Brasil, como perspectiva de investimento, as companhias de energia elétricas, elas são consideradas como um certo porto seguro de investimento. Quando está tudo muito difícil, a gente sempre olhou, pelo menos o mercado olha com olhos mais positivo, assim, um pouco mais animado, para as empresas de transmissão e geração, porque elas pagam dividendos, elas têm, como você mesmo falou ali no trabalho, uma relação entre dívida e ativos bastante sólida e uma estabilidade na geração das receitas quase sempre. Então, assim, de certa forma, a gente tem um envezamento na hora que a gente fala, olha, eu estou justificando o poder explicativo desses fatores do ROI, do PL, do EBITDA. Todos esses indicadores que foram aplicados, é verdade que eles são explicativos, mas no momento de ruptura, talvez eles sejam envezados porque talvez essas empresas sejam muito melhores num momento de dificuldade do que elas são num cenário mais comum da economia, num contexto mais comum. Então, é mais ou menos como se você perguntasse, eu consigo justificar desempenho, eu consigo reconhecer o valor dessas empresas a partir desses múltiplos? Sim, eu consigo, porque as características dessas empresas são assim, elas são muito robustas. Mas eu tenho uma dificuldade de um momento de ruptura dizer por que não seriam elas.
porque a escolha mais óbvia sempre é empresa de energia elétrica, empresa de água, saneamento, essas empresas de negócio assim, utilities em geral. Todas as utilities que você imaginar, elas vão cair como preferência em momentos de crise. Então, é esse destaque assim que talvez fosse necessário explorar um pouco melhor dentro do artigo, para ele ficar um pouco mais assim, mais robusto em termos de, olha, eu reconheço todos esses desafios, eu reconheço a capacidade de previsibilidade dos indicadores, mas dada aquela situação, elas são mais ou menos por conta desses outros fatores. Senão a gente cai assim numa esfera de que se pode fazer muitas perguntas além do que se encontrou nos dados, entendeu? Então, o ponto sim, que eu colocaria seria mais ou menos nesse sentido. O artigo está super bom, ele está bem estruturado. Essa questão de montar os clusters, eu achei assim, uma sacada bem interessante. Mas talvez precisasse assim, desenvolver de uma forma mais que leve em conta a forma com que os investidores se comportam em momentos de crise e como eles usam esses ativos para proteger as carteiras, entendeu? Talvez seja um caminho alternativo. Assim. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Sim, né? Tinha dado problema. Professor Amilcar, primeiro, obrigada pelas contribuições. Eu anotei algumas coisas na sua fala. A questão dos negócios, né, que estão dentro do setor de energia elétrica, né, não somente geração e transmissão, mas a gente tem também a distribuição da energia elétrica, e agora a gente está entrando também numa fase de geração distribuída, né, que pode ser aí um quarto nicho para ser avaliado mesmo. Eu acho que é importante a gente avaliar, sim, da mesma forma, né, que o trabalho anterior. Esse trabalho é fruto de um trabalho de conclusão de curso da Aline, e isso não foi, ou pelo menos ela não registrou, né, no trabalho de conclusão dela, esse aspecto da geração, transmissão, dos negócios, né, que são abarcados aí no setor. Eu acho que é bastante interessante isso. Eu também acredito, né, que mereça esse destaque e avaliar também essa questão que você falou sobre a visão dos investidores em relação às empresas do setor de energia elétrica, até porque, até em função de serem setores regulados, não existe realmente uma expectativa muito grande de que haja uma mudança, na receita dessas empresas, por exemplo, né, a não ser que haja alguma mudança muito relevante no setor, né, de uma forma geral. Mas quando tudo corre bem, e até apesar da pandemia, né, a pandemia em si não mudou nenhuma regra do setor. Então, eu acredito que seja, importante sim, considerar essa questão no trabalho, né, ponderar essa questão no trabalho, né, no mínimo, eu acho que vai contribuir bastante aí. Eu agradeço a sua contribuição, bastante pertinente. Legal. Muito obrigada, professora Amilcar, desculpe. A minha sugestão é basicamente essa também. Acho que a questão da Covid, ela pode enviesar bastante resultados, mas talvez não para o setor de energia elétrica, né? Então, talvez seria interessante, talvez fazer uma comparação com o período pré-Covid, né? Então, isso daria um subsídio maior para ver se realmente a questão do fator preditivo ela tem um impacto maior ou menor nessa questão do gerenciamento aí vamos dizer assim, da crise, né? Do impacto preditivo do valor. Uma outra questãozinha bem pequena ali é que lá na metodologia
Na conclusão, vocês citam por meio da revisão bibliográfica. Eu acho que é uma tendência a gente falar, às vezes, revisão bibliográfica, mas não é propriamente como procedimento de metodologia, né? Procedimento metodológico. Então, é só uma questão de um ajustezinho que tem lá uma referência a essa pesquisa bibliográfica lá no texto. Bom, acho que da minha parte era isso. Não sei se a Juliana gostaria de fazer mais algum comentário. Não, excelente, professora Letícia. Eu acho que essa comparação com o período pré-Covid, eu acho que ela pode contribuir muito, no sentido de explicar os resultados que nós encontramos no presente estudo, sabe? Exato. E em relação a essa questão da pesquisa bibliográfica, eu concordo com você, porque, na verdade, é um pressuposto já, né, de que Sim. seja realizada a pesquisa bibliográfica. Então, já é esperado que ocorra, né? Acho sim que a gente faz sim esse ajuste. E muito obrigada aí pelas contribuições. Obrigada, Juliana. Vamos passar para o próximo artigo. Até para avisar os participantes, a gente tem um linkzinho no chat para fazer a avaliação, tá? A avaliação da sessão. Em seguida, eu vou liberar também um link para acessar a sala de networking, tá? Para trocar informações, conversar com os autores. Então, é uma outra sala do Zoom em que vocês podem acessar e conversar com os participantes. Olá, eu sou Ana Cláudia Santos Lima. Bom, então, esse artigo, ele é intitulado Transações com Partes Relacionadas, Evidências de Comparabilidade em Empresas Abertas do Mercado Brasileiro, e será apresentado pela Ana Cláudia. Olá, eu sou Ana Cláudia Santos Lima, aluna do doutorado da Universidade Federal de Uberlândia, e em conjunto com o professor Carlos Henrique Silva do Carmo, da Universidade Federal, desenvolvemos o artigo Transações com Partes Relacionadas, Evidências de Comparabilidade em Empresas Abertas do Mercado Brasileiro. Este é um produto da minha dissertação, qual eu irei apresentar agora para vocês. Para trazer uma pequena contextualização, as TPRs elas são visualizadas de duas formas, que elas podem aumentar a eficiência de grandes conglomerados de negócios quando a assimetria das informações é grave e os custos de transações são muito altos. Então, possibilitam ali oferecer seguro mútuo e compartilhamento de risco, que vai resultar no melhor desempenho para esse grupo de empresas. Por outro lado, segundo a teoria da agência, as TPRs elas são vistas como prejudiciais, porque as transações elas podem surgir de conflitos de interesse entre os acionistas e serem realizados em função do interesse dos acionistas controladores em expropriar riquezas dos acionistas minoritários. Então, diante dessa perspectiva, dessa concepção que é utilizada neste trabalho, as TPRs elas podem ali ser sinais de alerta para as partes interessadas por serem ali integrantes de um ambiente que pode propiciar uma menor qualidade da informação contábil. Tendo em vista que as TPRs elas podem causar distorções relevantes nas demonstrações financeiras, prejudicando a comparabilidade dos relatórios financeiros, porque elas têm ali diferença na natureza, elas são complexas, elas são usadas ali de maneiras específicas pelos gerentes, acionistas, controladores, e porque elas podem causar ali prejuízo na
fidelidade representacional e na verificabilidade dos dados também. Por isso, a ideia é de que essas TPRs podem causar ali redução na comparabilidade. Então, diante disso, nós elaboramos o problema de pesquisa, que é qual a influência das TPRs na comparabilidade das demonstrações financeiras em empresas abertas do mercado brasileiro, com o objetivo de identificar a influência dessas transações, né, das transações com partes relacionadas, na comparabilidade das demonstrações financeiras de empresas abertas do mercado brasileiro. E aí nós dividimos o referencial teórico em 2 pontos. Primeiro, para tratar a respeito das transações com partes relacionadas e a qualidade da informação contábil, e no segundo momento, nós tratamos da comparabilidade das informações financeiras. A partir do referencial teórico, nós elaboramos a hipótese, que é a hipótese 1, de que as TPRs, elas reduzem a comparabilidade das demonstrações financeiras. Essa hipótese, ela foi ali verificada a partir de 2 proxies, estamos trabalhando apenas com as transações relacionadas de compras e vendas, por serem recorrentes aí nas empresas. As TPRs de compras, elas reduzem a comparabilidade das demonstrações financeiras, as TPRs de vendas reduzem a comparabilidade das demonstrações financeiras e, por fim, nós resolvemos trabalhar com o conjunto dessas transações, que é a somatória de compras e de vendas reduzem a comparabilidade das demonstrações financeiras. A partir disso, temos aqui a tabela demonstrando aqui a amostra de pesquisa. Trabalhamos com todas as empresas de ações negociadas na B3, feitas as exclusões necessárias, o número de empresas que temos é 53 empresas compondo a amostra final. Aqui nós temos a variável dependente e também a variável independente de pesquisa. A variável dependente é a própria comparabilidade mensurada a partir da similaridade da função contábil. É uma das formas de mensuração mais utilizadas nesse tipo de pesquisa. Vale lembrar o seguinte, que para mensurar a comparabilidade, é importante recorrer ali uma classificação específica por setores. Nós utilizamos a classificação NAICS, que já é muito usada nesse tipo de pesquisa. Fizemos a adaptação também, conforme a similaridade da função contábil, a partir de autores como Ip Yong, Ribeiro et al. E outros. Então, para medir a comparabilidade, o primeiro momento é fazer a equação e medir aqui a função contábil da empresa a partir da equação 1. O resultado da equação 1 vai levar a fazer a medição dos parâmetros esperados da empresa I aqui na equação 2. Fazendo a substituição dos parâmetros da empresa I na equação 2, vai elaborar o ROA esperado, que é os parâmetros da empresa J na equação 3. A partir de obter os resultados da equação 2 e 3, vai medir a comparabilidade relativa conforme a equação 4. Nesse ponto é importante destacar que a ideia é que esse evento ele se mantenha constante para a empresa quando faz ali a substituição dos parâmetros. E, então, vai medir ali o ROA esperado da empresa I menos o ROA esperado da empresa J, em que esse resultado é multiplicado por menos 1 para visualizar ali a curva ascendente da comparabilidade. Aqui na equação 4, a gente faz a mensuração da comparabilidade relativa. Já na equação 5, é feita a comparabilidade ali, média por setor, individual de cada empresa que compõe o setor. E, por fim, nós temos aqui a variável dependente, que são as próprias transações com partes relacionadas de compras e vendas, ponderadas pelo ativo, com base ali nos artigos de Haslam et al., Shin et al. E Jalan et al. Modelo empírico final, comparabilidade, variável dependente, as transações com partes relacionadas de vendas, compra e também a total, que é o somatório das duas, que é a nossa variável independente de interesse, e aqui nós temos as variáveis de controle, que são o tamanho, a alavancagem, o market to book, a auditoria, o grau de alavancagem operacional e o ano. Que é a tabela que traz as variáveis e a forma como é medida e as referências também. Nós vamos partir aqui para os resultados. Nós temos, primeiro, a análise univariada, em que, ao observar que, por quartis, né, toda a análise desses resultados é feita por quartis, o quartil menor
médio e maior de comparabilidade. E aqui nós temos o desvio padrão, que à medida em que esse desvio padrão ele vai reduzindo, a comparabilidade ela vai aumentando. Quando observa-se ali as três medidas, que são as TPRs de vendas, compras e total, que é analisado aqui em relação à comparabilidade, nota-se que a média dessas variáveis ela é reduzida conforme a comparabilidade aumenta, sugerindo ali que há variabilidade nos quartis, e ainda pode ser um indicativo de que as TPRs de vendas, compras e totais vão implicar na comparabilidade. Ponto interessante é que também foi feita a análise de correlação, os resultados mostram uma relação negativa com a comparabilidade, porém uma relação fraca, mostrando também que há multicolinearidade entre elas, mas não é um problema, porque cada uma das variáveis independentes foi feita uma regressão quantílica para elas, conforme mostrado aqui na tabela 5. Então, o painel A tem as TPRs de vendas, o painel B, TPRs de compras, e o painel C, as TPRs totais. Então, os resultados, eles demonstram que as TPRs de vendas e as totais, elas têm uma relação negativa, que é a relação esperada, e significante nos quantis 50 e 75 de ambas, mostrando que empresas que têm uma comparabilidade alta, o volume desse tipo de transação, ele vai ser prejudicial, vai reduzir a comparabilidade. Então, esse resultado ele é consistente com o LIET-O. Com relação às TPRs de compras, é possível que a estrutura desse tipo de transação sejam mais semelhantes. Por isso, não houve aqui uma significância estatística. Também, este resultado é condizente com a literatura. Então, a conclusão desse estudo é de que as TPRs de vendas e totais, elas vão ali reduzir a comparabilidade, pois cada tipo de transação, ela possui complexidade e natureza distintas. Essa evidência, ela também pode ter sido motivada pelo fato das TPRs, elas serem visualizadas sob a ótica do conflito de interesse, sendo usadas para expropriar riquezas. Os resultados também vão reforçar a concepção de que as TPRs ela tem potencial para distorcer as demonstrações contábeis quando as negociações não são divulgadas com precisão. Por fim, esse estudo ele contribui com a literatura ao indicar essa associação negativa entre as TPRs e a comparabilidade, fornecendo insights para estudiosos, profissionais, auditores e outros também, até mesmo os reguladores, para se preocupar com a qualidade ali das informações que advêm das transações com partes relacionadas. Para estudos futuros, a gente aconselha que seja utilizado outros tipos de transações, como, por exemplo, os empréstimos. Aqui nós temos algumas referências e nós agradecemos a atenção de todos. Então, eu já agradeço a apresentação da Ana Cláudia e passo a palavra para o professor Amilcar, nas considerações. Legal. Parabéns, Ana, pelo artigo de vocês, viu? Bastante interessante. Ele, inclusive, casa um pouco com os comentários que eu fiz para o primeiro artigo dos ativos biológicos. O que eu falei naquele momento ali vale para o artigo de vocês também. Questões de empresas que têm partes relacionadas, eles têm isso como uma prerrogativa para fazer gestão de risco dentro da estrutura da empresa. Muitas vezes, se você procurar nas empresas que estão cotadas em bolsa mesmo, quando trata de partes relacionadas, eles fazem operações por conta de fazer controle de head account e tudo mais. Você mesmo no final da apresentação ali fala alternativas a empréstimos, vai entrar tudo dentro desse mesmo escopo de discussão e basicamente é o mesmo contexto. Tá? Mas o que eu queria abordar aqui no caso de partes relacionadas é um pouco diferente e é adicionar um pouco mais essa conversa. A gente precisa ou pode ponderar que a teoria de agência lá em 1976 era um mundo muito diferente do nosso de hoje. E a gente insiste, é bastante consolidada essa teoria. Toda hora aparece e a gente usa ela bastante para discutir finanças, discutir contabilidade.
mas a gente tem que perceber que o mundo ele está movimentando uma velocidade muito diferente do que era há 50 anos atrás. E o que eu quero dizer com isso é que essas discussões de expropriação de minoritários, tunneling, baseado na teoria da agência, a gente talvez tenha que abrir um pouco de espaço para entender assim que essas empresas que a gente observa, elas talvez tenham que seguir um caminho natural de se tornar corporation por conta desse tipo de discussão. E está dentro de teoria da agência isso ainda. Como é que eu faço ou justifico negociações com partes relacionadas e inibo ou evito ou controlo o potencial de expropriação? Fazer com que essas empresas sejam diluídas em termos de controle para fazer com que esses mecanismos de partes relacionadas e outros mecanismos consigam funcionar da forma que deve funcionar, que é acessar recursos de forma mais barata, diluir riscos, estruturar governança em unidades apartadas. São várias características que negócios com partes relacionadas podem trazer de benefício. Se a gente olhar apenas pela ótica da teoria da agência, sim, existem problemas, existem desafios, existem críticas para você fazer isso. Mas se a gente olhar para um mundo que você entra na internet e você consegue ter muita informação da sua própria empresa, controle, sistemas em nuvem, processos controlados em tempo real, esse tipo de discussão ela começa a ficar enfraquecida. Será mesmo que vai haver uma expropriação? Será mesmo que eu não consigo tirar vantagem de partes relacionadas pela ótica contábil, gestão de risco e acesso a recursos de uma forma mais inteligente, dado as condições que a gente tem hoje? Então, assim, é tão grande o universo para se discutir isso, que eu acho assim, que é o ponto mais interessante. Inclusive nos resultados que vocês apuram, que empresas mais parecidas elas tendem a diminuir esse efeito das partes relacionadas. É bastante interessante, sim, e é curioso esse tipo de resultado. Então, assim, eu achei super interessante esse artigo de vocês. Eu acho assim, que talvez se eu fosse discutir isso, eu tentaria ir para um caminho assim, será que teoria da agência não caberia um pouquinho de crítica nesse sentido, sabe? Do que o mundo mudou e talvez a gente possa pensar um pouco diferente. É mais nesse sentido, sabe? Mas trabalho excelente. Eu achei assim muito bom mesmo. Ana Cláudia. Eu só quero agradecer, trouxe uma ideia bem bacana aí em relação a expandir a teoria da agência, porque agora no doutorado, aprendendo mais um pouco sobre teorias, aprofundando essa ideia comportamental, que também liga um pouco a isso, a gente percebe que não dá para... as teorias, elas não conseguem explicar os comportamentos de maneira holística. Tem algumas coisas que fogem, então, às vezes a gente usa a teoria da agência para tentar justificar algumas coisas que fogem do escopo de alguma outra teoria, né? Aquela teoria que a gente quer explicar tudo através dela. Eu concordo, professor. A gente tentou usar a teoria da agência pelas características nacionais, né? A questão de as empresas elas terem ali uma estrutura em que os acionistas controladores são poucos acionistas controladores que controlam aquela estrutura grande, mas realmente concordo com a sua percepção de tentar expandir essa ideia e tentar trazer para um contexto mais atual. Muito obrigada pelas suas considerações, são muito proveitosas e com certeza vão trazer ali uma agregação maior ao artigo. Obrigada. Parabéns. Bom, da minha parte, nós estamos chegando nos minutinhos finais aqui da nossa sessão, mas eu gostei bastante do artigo, acho que as transações com partes relacionadas, pelo menos
sob o meu viés, que é mais, vamos dizer assim, de auditora, né? Quem vem do mercado de auditoria realmente é um problema, assim, a gente conseguir analisar e é claro, a própria evidência, né, a divulgação dessa informação, ela é muito importante. Então, achei bastante interessante a abordagem que vocês fizeram. Claro que, como o professor Amilcar comentou, necessariamente não é uma coisa ruim, mas dá margem, né, ela abre um risco talvez maior por conta do nosso mercado, né, como tu comentou, Ana Cláudia. Da gente ter uma característica ainda com muitos controladores, e às vezes essas partes relacionadas são operações com diretores ou com empresas limitadas que a gente não tem um nível de controle e de acompanhamento como a gente tem das empresas de capital aberto. Acho que as escolhas metodológicas que vocês fizeram foram excelentes. A explicação, né, de todo o caminho metodológico, achei bem interessante, então eu gostaria de parabenizar vocês pela maneira clara que expuseram a parte metodológica, achei bem interessante. Bom, eu não sei se tem mais algum comentário, a gente poderia abrir o espaço aqui para todos os participantes, para um ou outro comentário também, aproveitando aí o nosso minutinho final da sessão, e já gostaria de agradecer todos os autores que enviaram seus artigos, todas as apresentações, professora Amilcar, acho que nós tivemos debates excelentes, ideias excelentes, eu acho que essa é a proposta, né, de um evento como esse e da própria academia. Então, eu abro a palavra para os demais. Nossa, Quero agradecer a todos pelas considerações. É o meu primeiro congresso semiárido, espero participar nos próximos anos também. Foi muito proveitoso estar aqui e poder compartilhar com vocês esse momento. E parabéns a todos que estiveram na sessão pelos trabalhos. É duro, é difícil escrever artigo. Pensar, estruturar uma ideia é complexo, nós estamos aqui, então parabéns a todos, obrigada, professor Amilcar, obrigada, professora Letícia, pelas contribuições, e abraço para todos, espero vê-los aí nos próximos congressos, compartilhar e trocar ideias. muito bom. Alguém mais quer comentar? Acho que sobre os trabalhos a gente teve um bom proveito, né, do feedback que os professores, a Amilcar e a professora Letícia também. Queria agradecer, né, também pelo retorno e também por estar participando, né, aqui do evento. Acho que a última vez que eu fui do semiárido foi presencialmente, já faz um tempinho, né, e ter a possibilidade de participar, assim, também de forma online aqui em Fortaleza, para mim está sendo ótimo também, porque a gente sabe, né, dos problemas que a gente tem para conseguir participar de um evento como esse. Então, agradeço bastante pela oportunidade e pelo feedback, né, que a gente recebeu, tanto aqui presencialmente online, né, de forma síncrona, como também das avaliações dos autores que a gente recebeu. Muito obrigada. Legal, muito bons os trabalhos de vocês. Eu tenho que deixar os parabéns. Todos os trabalhos muito legais, bastante interessantes. Principalmente os alunos de TCC, que eu sei a dificuldade que eles têm. Todos nós tivemos, né? Então, acho assim que são trabalhos muito bons, interessantes, com ideias bastante legais, que dá para avançar aí para novos horizontes, talvez em mestrado, desenvolver isso em outros momentos. Trabalho muito, muito bons mesmo. Parabéns, viu? Bom, pessoal, já chegamos ao nosso limite de tempo. Agradeço novamente a todos os autores, realmente são ótimos trabalhos. A gente sabe que é uma dificuldade
não só ter a ideia, mas concretizar, realizar a pesquisa e chegar a um final para publicação. Todos os trabalhos estão de parabéns, e agradeço a presença de todos aqui na nossa sessão. Então, encerramos aqui, então, essa sessão do SEMEAD. Um abraço a todos e bom dia. Abraço, bom dia para Obrigada, você. pessoal. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.